Esse daqui é o maior desafio do produtor, é saber se em alguma casa ele tem que tirar a carga, ou mover peão para fora, ou mover a dama, ou mover o cavalo, o bispo, para quem está acostumado essa linguagem do jogo de xadrez. Então você vai ficar pensando como você vai mover os seus lotes dentro da fazenda, para quê? Para que sempre as suas pastagens estejam com a carga ideal. Essa é uma das tecnologias mais simples e mais eficientes que existe. Então, qual que é a nossa rotina de acompanhamento na fazenda? Sempre isso, ó. Aqui nos permite ter um controle, uma visão muito ampla de como que está sendo distribuído a carga na fazenda. Eu gosto muito de falar que é o jogo de xadrez, né? Se você for olhar esse tabuleiro, você tem então as casas que você está mexendo as suas peças. Exatamente igual um jogo de xadrez, um jogo de dama para quem está lá pensando na sua próxima jogada, né? Para onde eu vou mexer minha peça. E no campo, no dia a dia, quem é eficiente na parte de controle de pastagens, na parte de fazer uma pecuária sustentável e produtiva, esse daqui é o maior desafio do produtor. É saber se em alguma casa ele tem que tirar a carga, ou mover peão para fora, ou mover a dama, ou mover o cavalo, o bispo, para quem está acostumado essa linguagem do jogo de xadrez. Então você vai ficar pensando como você vai mover os seus lotes dentro da fazenda, para quê? Para que sempre as suas pastagens estejam com a carga ideal. E isso muda. Olha que loucura aqui quando a gente olha. Então cada setor desse aqui, ó, é um pasto, na verdade, um setor, são 4 pastos, mas cada lugar desse aqui vai ficar distribuído de alguma forma algum lote. O mais interessante aqui é a gente observar que, poxa, a fazenda é na mesma região, teoricamente seria um mesmo solo, com certeza é um mesmo clima em termos de temperatura e chuva. E aí você começa a olhar o teu tabuleiro e você começa a ver que, olha aqui, ó, olha como que muda a nossa jogada. Tem lugar que tá aguentando 1.3 de carga, tem lugar que tá aguentando 1, tem lugar que tá aguentando 1.7, tem lugar que tá aguentando 1.4, 1.2, 1.9 e assim por diante. Então, a sua jogada vai ser muito importante. E o que a gente está fazendo nas visitas, quando a gente vai acompanhar o cliente presencialmente ou mesmo online? A gente pega lá a informação de como que tá a carga, e eu pego a informação da situação real das pastagens. No caso aqui hoje, eu estou fazendo a visita na propriedade. Eu vou olhar os pastos e ver junto com a equipe da fazenda se essa carga está condizente ou não. Se ela estiver condizente, maravilha, continua o jogo. Olha lá, é isso que nós estamos lá. Então é como se você fosse um treinador de jogo de xadrez, né? Se a carga está certa, eu vou falar para eles, continuem com o jogo está muito bom. Agora, se a gente vê que os pastos não estão condizentes com a carga, e existem 2 situações que ele pode não estar condizente. Pode ser que a carga está alta demais, e aí eu tenho que falar para eles que eles precisam diminuir o volume de animais, diminuir a carga, ou pode ser que a carga, ao contrário, está baixa demais, e o pasto está passando. Então ou o pasto vai estar rapado, ou o pasto vai estar alto demais. Essas 2 situações eu vou ter que mudar a jogada. Eu vou ter que falar ou diminuir animais, ou aumenta animais. Por que eu quero fazer isso? Para que o meu pasto tenha a melhor performance possível. Quando eu faço a melhor jogada e faço a redistribuição, respeitando a carga que o pasto quer, que o pasto é que fala qual é a carga ideal. Aí o que acontece então? A gente vai ter pastagens muito mais produtivas. A gente vai ter os animais comendo a pastagem no melhor ponto possível. E, consequentemente, a gente vai ter o quê? Mais capacidade de suporte, a propriedade vai aguentar muito maior volume de cargas de animais e vai ter muito mais ganho de peso, que a gente chama de GMD, ganho de peso médio diário ou ganho de peso médio anual. Quanto melhor for o ganho de peso e quanto mais animais eu coloco numa propriedade, maior é a produção de carne. E aí, consequentemente, se você tem um bom controle de custo, se você faz uma atividade pecuária de baixo custo, baseada em alto desempenho, através de uma boa colheita de pasto, controlando o custo, não gastando dinheiro com besteira, você ganha dinheiro na pecuária. Então todas as propriedades, ao contrário, todas as propriedades que não ganham dinheiro na pecuária, né? Se você é um dos produtores rurais que está assistindo esse conteúdo e fala, caramba, eu não estou satisfeito, eu não ganho dinheiro na pecuária do jeito que eu deveria, é porque você não sabe fazer esse jogo. Você não sabe fazer o jogo de xadrez do campo, né? O teu campo de batalha está sendo muito mal feito.
Você tem que ter o entendimento que você precisa aprender a fazer controle de carga, estratégia de jogo o tempo todo e principalmente explorar atividades pecuárias mais lucrativas. Também não adianta você fazer o melhor manejo de pasto que existe e não estar na atividade pecuária mais lucrativa. E por fim, a última parte, ela está associada a não gastar dinheiro errado. Eu passo muito tempo falando para os meus clientes assim: calma, isso você não precisa. Aqui, nessa mesma propriedade, quantas vezes eu tive que chegar e falar assim: olha, isso aqui é legal, funciona, mas é uma moda do mercado. O mercado o tempo todo está programando a nossa cabeça para fazer um gasto não necessário, né? Então, se a gente começa a controlar essa nossa necessidade de consumo, se a gente para de gastar errado, a gente aumenta a produtividade, a gente explora a atividade mais rentável, a gente gasta menos porque a gente não vai gastar errado, é onde a propriedade rural começa verdadeiramente a se tornar lucrativa.